A culpa e a vergonha são irmãs gêmeas, nascidas no Jardim do Éden. Porém, elas nasceram uma após a outra, mas elas não são idênticas. A culpa geralmente está relacionada a um evento. Eu fiz algo ruim. A vergonha está relacionada a nós, a uma pessoa. Eu sou ruim. A vergonha e a culpa, né? A culpa ela é uma ferida, a vergonha é uma cicatriz. A culpa é um caso individual. A vergonha é contagiosa. E muitas vezes a vergonha, ela é tão terrível que nós não queremos admiti-la, mas queremos passar para alguém. Porque temos vergonha, então transferimos a nossa culpa para outro. E aí eu faço a pergunta, de quem é a culpa, gente? Hoje, para falar desse assunto, eu estarei com ele de forma remota, né, online aqui, mas eu estarei com o pastor Carlos Kleber, da Igreja Presbiteriana de Olímpia. Ele que é casado com a Laísa, pai do Daniel, Davi, da Rafaela e da Rebeca. E eu quero dar boa tarde, pastor. Tudo bem? Travou a telinha. Deu uma travadinha, calma. Vai voltar, travou ali a imagem, mas antes eu quero dar boa tarde para você que está aqui conectado com a gente no Sempre Juntos, boa tarde para você, e eu faço a pergunta para você viu que eu falei ali, né, da culpa e da vergonha, né, às vezes a gente tem aquele sentimento de culpa, faz algo, mas desde lá de Adão, a gente tem aquela coisa de transferir a culpa para o próximo, né, por que será que isso acontece? Por que nós fazemos isso? Né? E quando nós vemos alguém fazendo isso, né, por que a gente fica tão indignado às vezes? Então fica aqui com a gente hoje para nós conversarmos sobre esse assunto. Eu quero mandar um abraço para Givaldo, para Marilene, que está aqui com a gente, conectadinho na nossa programação. E agora eu quero ver se nós já estamos com o pastor conectado aqui. Vamos fazer um teste? Não? Então, peraí, calma. Online é assim mesmo, gente, ao vivo. A conexão cai, a gente se vira nos 30, hein? Então, antes de começarmos a nossa conversa, eu quero chamar um vídeo, né, do EAD Mackenzie Paulo Pinheiros. É isso mesmo, né? Vocês que estão nos acompanhando já devem ter escutado o pastor Arival falar, já devem ter escutado a Lídia Dickel falar, já devem ter visto alguma propaganda das nossas redes sociais. Então eu quero reforçar a mesma mensagem para você aqui agora. Quero aproveitar esse momento e falar com você que está com uma vontade de fazer uma graduação ou até mesmo uma pós-graduação, quer aproveitar esse período, quer estudar online. Então se você tem essa vontade, presta atenção aí no recadinho que a Lídia Dickel vai passar, hein? Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros.
A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só que recado legal esse da Lídia Dickel, né? Eu consegui falar direito? Que recado legal esse da Lídia Dickel, né, para nós. Então essa talvez seja a sua oportunidade de estudar. Então entre lá no site, acesse, verifique lá as opções de cursos, analisa, converse com a família e quem sabe essa seja a sua oportunidade mesmo, hein? Agora eu acho que nós vamos conseguir conversar, vamos conseguir falar um pouquinho sobre esse sentimento da culpa. Vamos ver se o nosso pastor Carlos Kleber está online. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Conseguimos voltar, sim. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, pastor. Como é que vocês estão aí, em Olímpia? Estamos bem, graças a Deus. Eu, a Laís, a Daniel, a Rafaela e a Rebeca. Estamos aqui servindo a Deus e felizes, realizando a obra do Senhor. Temos toda semana tido pessoas novas visitando a igreja, outras que estamos discipulando. Deus tem dado crescimento e louvado seja o nome dele por isso. Que bom, pastor. Fico feliz. Fiquei feliz em vê-los, né, durante o nosso congresso que nós tivemos aqui na igreja, toda a família reunida. Muito bom esse momento que nós tivemos aqui juntos. Bom pra gente também. Ai, que legal. Pastor, né, vamos falar agora de um tema que está tão presente na nossa vida, e não é um tema de agora, né? É um tema de anos e anos ali, logo lá no comecinho, né, na Bíblia a gente já escuta falar sobre esse sentimento de culpa, de quem que é a culpa nessa transferência. E aí eu faço a pergunta, né, quando transgredimos a lei de Deus, sentimos culpa. E automaticamente nós somos tomados por aquele sentimento de vergonha, né, ali junto, né? Como lidar com esses dois sentimentos, né? A culpa e a vergonha. Como que isso funciona, esse processo aqui com a gente, pastor? Antes de tudo, sabe, eu quero elogiar, Tainá, o tema, dizer que é muito oportuno e a palavra de Deus tem sim ensinamento sobre isso. Eu quero começar dizendo que eu vejo num salmo específico, o Salmo 32, uma abordagem incrível acerca do pecado e o seu devido tratamento. Até porque nós entendemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26. Lá está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por isso, como diz João Calvino, o ser humano ele carrega traços, elementos que o próprio Deus colocou nele. E mesmo o ímpio, aquele que não está numa relação de aliança de graça com Deus, quando ele transgride a palavra do Senhor, ele sente culpa, ele sente vergonha, ele sente medo, e a gente vê que isso é uma das provas de que Deus, ele preservou, mesmo no coração dos não eleitos, mesmo naqueles que não são convertidos, ele preservou isso que nós chamamos de sensus divinitatis. Deus, ele implantou no ser humano consciência e mesmo requisitos, atributos que são do próprio Deus, como o próprio senso de justiça, inteligência, bondade. A gente sabe que isso foi maculado pelo pecado, e é em virtude disso que quando os seres humanos pecam, e aí mais precisamente aqueles que são crentes, são convertidos, estão numa relação de aliança de graça com Deus, sentem culpa. No salmo que eu mencionei, o Salmo 32, Davi ele escreve a partir das suas experiências. E para ser didático aqui com você e com aqueles que estão assistindo no programa, eu quero pensar o pecado e o tratamento do pecado, a questão da culpa, a partir do Salmo 32, porque aí fica mais didático. O que você acha? Você acha uma boa ideia? Eu acho ótimo, por favor, eu gosto dessa conversa em que a gente traz esses exemplos, né, bíblicos. Excelente, pastor.
Então, a gente sabe que Davi, ele tem a sua vida marcada por altos e baixos. E a vida de Davi, ela é bem pedagógica para nós, porque nós, como cristãos, mesmo aqueles que desejam viver uma vida piedosa, a gente sabe que nem sempre a gente está vivendo o auge da nossa espiritualidade, e volta e meia nós caímos, fraquejamos, e nesse sentido a gente vê um Davi que na adolescência e juventude enfrenta o gigante Golias, mas depois, quando se torna rei, comete pelo menos 2 pecados que trazem consequências muito graves para o povo de Deus. O seu envolvimento com Batseba, uma mulher casada, e depois quando ele resolve fazer um censo que Deus não tinha orientado. Nas 2 ocasiões, não apenas a sua família, mas o povo de Deus sofreu consequências duras, porque se você, o telespectador, ele vai lembrar, Deus permitiu que uma grande confusão acometesse a sua casa. E a gente sabe que um dos seus filhos se envolveu sexualmente com uma das suas filhas, Absalão ficou enraivecido, matou esse que violentou uma das filhas de Davi e depois se insurgiu contra o próprio pai. Isso foi uma consequência direta do seu pecado, e eu lembro também que o filho da relação adúltera acabou vindo a falecer. Mas Deus é tão gracioso, Tainá, Deus é tão maravilhoso, que é de Batseba, ou Betseba, que vai vir Salomão. Então, nosso Deus é um Deus que é um Deus de graça e muda histórias, inclusive, que aos olhos humanos são irrecuperáveis. Então, nós diríamos inicialmente que a culpa é um requisito, é um dispositivo, melhor dizendo, que Deus colocou no ser humano, e é um dispositivo bom, porque ele nos alerta quanto à necessidade de fazermos o que é certo. E aí no Salmo 32, eu estou aqui com um comentário de João Calvino, tá? Ele é bastante ilustrativo para nós. Ele diz assim, havendo Davi extensa e penosamente experimentado, quão miserável é sentir o peso da mão divina como resultado dos nossos pecados, exclama que a mais elevada e melhor parte de uma vida feliz consiste nisso, que Deus perdoa a culpa e recebe a pessoa graciosamente em seu favor. Depois de render graças pelo perdão obtido, ele convida os demais a participar com ele de sua felicidade, apontando pelo seu próprio exemplo os meios pelos quais se pode obtê-la. Então, nesse prefácio aqui, do comentário de Calvino, do Salmo 32, ele já começa a falar que esse salmo apresenta Davi, a partir da sua experiência, nos mostrando o caminho da felicidade e a maneira certa de nós lidarmos com a culpa. Tá? Quer comentar alguma coisa? Porque se não, eu já vou para o salmo propriamente dito. Pastor, pode ir para o Salmo, e é interessante, vou complementar, é interessante esse sentimento, né, porque às vezes a gente olha sempre com um olhar muito pesado para a culpa, né, algo como um fardo e como se algo que você não pudesse se libertar, né, algo que te aprisiona, e quando a gente vê que a culpa, ela pode ser ali um passo para você também se aproximar de Deus, né, que a gente vai até falar, né, depois também, é um passo de você se arrepender, né, e reconhecer ali, isso é muito legal também, né? Mas podemos ir para o versículo. Então, antes de tudo, Tainá, eu quero te dizer que você pode viajar, pode ir para um resort, pode degustar uma excelente comida, pode estar na companhia de pessoas, pode ir no terapeuta, culpa não se resolve com nada disso. É verdade. A culpa se resolve diante de Deus, com a graça de Deus. Então, lá no Salmo 32, eu quero aqui pensar com vocês, primeiramente, sobre o pecado e o seu tratamento, dizendo que o pecado precisa ser confessado, tá? Uhum. Então, diz o texto, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Há tristezas que Deus ele traz como
uma consequência dos nossos pecados. Davi está dizendo, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Você está me ouvindo, Tainá? Tô sim. Então, olha só, diz aqui, ó, e aí, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Lá em Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. E aí eu tenho que fazer uma diferença entre culpa e remorso. O ímpio, aquele que não está em relação de aliança de graça com Deus, que não tem o Espírito Santo, ele sente remorso. Ele não se arrepende. Ele, muitas vezes, e às vezes a gente também passa por isso, sente tristeza pelas consequências do fato. Vou imaginar hipoteticamente um marido que trai a esposa e a esposa não perdoa e acaba havendo a separação. E aí muitos sentem a tristeza pela separação, mas não pelo adultério em si. Quando a gente peca contra Deus e não leva em conta a sua santidade, e não leva em conta que a gente transgrediu o seu mandamento, e antes de qualquer pessoa a gente pecou contra Deus, como disse Davi, contra ti, tão somente pequei. Ele declarou isso no Salmo 51. Então, estamos passando por remorso. A diferença entre remorso e arrependimento é que o arrependimento leva em conta a santidade de Deus. Leva em conta o fato de que quando pecamos, antes de ferir quem quer que seja, a gente fere antes de tudo a santidade de Deus. E aí, o pecado precisa ser confessado. Então ele dizia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Há bênçãos, Tainá, que são retidas. Embora a gente seja salvo por graça, a justificação é pela fé, mas a gente observa uma série de personagens que deixaram de ser abençoados porque viveram de maneira irrefletida com relação à palavra de Deus. Mas há uma segunda lição, ó. No verso 5, a gente encontra uma outra lição acerca do pecado e do seu tratamento. Falamos que o pecado precisa ser confessado, mas no verso 5 diz, confessei do meu pecado e a minha iniquidade e não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A segunda lição é que o pecado pode ser perdoado. Eu falo que pode ser perdoado porque o requisito é a confissão. Lá em 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu lembro daquele malfeitor que estava na cruz e ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o pecado precisa ser confessado, mas o pecado pode ser perdoado. E quando o pecado é perdoado, Tainá, a culpa se vai. Não existe mais razão para lidarmos com tristeza e culpa, porque, sobretudo, aqueles que são salvos em Cristo, confiaram em Cristo como seu Salvador, os nossos pecados são perdoados. Lá em Romanos 5,1 diz, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Eu acho significativo a gente pensar que, e insistir que a maneira certa da gente lidar com o pecado é com a confissão. E é muito bom para nós, porque não há outro caminho para nós. Calvino diz, a confissão, não há dúvida, intervém, mas devemos ir além disso e considerar que é a fé que, ao descerrar nossos corações e mover nossas línguas, realmente obtém um perdão. Então, Calvino nos insta a pensar que essa ação de confessar pressupõe fé. Se nós acreditamos que Jesus ele morreu por nós e somos salvos pela fé, então, se nós confiamos que ele é a nossa justiça, devemos ir a ele e pedir perdão. E eu quero dizer, viu, Tainá, eu sou pastor, eu peco contra Deus, eu não consigo viver plenamente a palavra, e aí peço perdão ao Senhor e obtenho o seu perdão. Então, para aqueles que estão acompanhando, que estão lidando com alguma culpa, alguma tristeza pelo seu pecado, eu quero lhe lembrar que em Cristo temos perdão, em Cristo temos a satisfação da justiça de Deus, Deus fez a justiça de Deus, e quando confiamos nele, temos a sua justiça em nossa conta e podemos desfrutar do seu perdão. Mas a confissão é extremamente necessária. Então o pecado precisa ser confessado, mas o pecado também pode ser perdoado se confiamos em Cristo e confessamos diante dele. E aí é interessante que a gente caminha
para a última lição, ó, o salmista, então, diz que o pecado traz lições. Se você é crente, se você é convertido mesmo, e você confessa a Deus e obtém o perdão, você leva lições com isso. E aí o salmista diz assim, ó, verso 6, sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Verso 8, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir. Então o salmista aprendeu, Davi aprendeu com o que passou e agora traz lição ou lições para outras pessoas. O pecado ele tem esse aspecto tão negativo de entristecer a Deus, de trazer a ira de Deus, mas, uma vez confessado, uma vez tratado, aquele que é perdoado pode instruir outros. Olha que glorioso. Eu aprendi um princípio ministerial, logo no início do meu ministério, que foi a seguinte frase: perca tudo, só não perca a lição. Então, o pecado, depois que é perdoado, deixa pra gente lições, sabe, Tainá? E aí o salmista disse, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir. Que lições o pecado nos traz? Primeiramente que, como diziam os puritanos, é o mal dos males. Então, não traz benefício algum. O pecado, desde o Éden, é incentivado pelo diabo como um meio de felicidade, mas não é. A palavra do Senhor que traz felicidade, porque você, Tainá, como eu e todas as pessoas, fomos feitos para o Senhor. E é em Deus que encontramos satisfação. É interessante que a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É em Deus que encontramos satisfação. Então o pecado não alegra, o pecado traz culpa, o pecado traz remorso, mas obedecer a palavra faz a gente provar a lei de Deus que é perfeita. No Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, em suma, o pecado precisa ser confessado, o pecado pode ser perdoado, o pecado traz lições. E a palavra-chave é como a gente trata culpa e remorso, tristeza pelo pecado, confissão. Esse é o caminho. Muito bom mesmo, pastor. Ótima reflexão. Eu acho que a gente já começa compreendendo bem como lidar com esse sentimento, né? Com o que aflige tantas pessoas. E aí, pastor, eu sempre trago às vezes, né? É complicado entender, né? Mas às vezes eu separo alguns trechos de vídeos, né? Dos pastores falando sobre esse tema. E aí tem um vídeo que eu separei, um trechinho, do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a queda, né? O que o pecado, a culpa, né? Veio depois da queda. Então eu queria só para a gente ouvir, aí depois a gente pode dar uma comentada e a gente vai para o próximo capítulo, o próximo passo do programa. A queda de fato existiu. E por ter existido, ela vai trazer uma espécie de rompimento nos relacionamentos. Em primeiro lugar, o rompimento do homem na sua relação com Deus. Quando o homem escuta a voz de Deus no jardim, ele teme, ele fica com medo, ele se esconde. Porque a relação do homem com Deus ficou atingida. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, o homem tem um rompimento da sua relação com o próximo. No caso, só tinha Adão e Eva. Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Ele responde, eu estava nu, fiquei com medo. Ele deu uma desculpa esfarrapada. E Deus, você comeu, Adão, do fruto que eu ordenei que você não comesse? A mulher me deu e eu comi. Então note você que Adão, em vez de assumir a culpa, ele transfere a culpa para sua mulher e acusa a sua mulher. Certamente aí há a primeira cunha no relacionamento entre marido e mulher, entre as relações interpessoais. O pecado produz isso. Não há comunhão onde o pecado predomina. Olha só que palavra, né? Para a gente refletir mesmo e ver que é desde lá do início. Eu até queria compartilhar uma mensagem da Larissa. Ela colocou assim: arrependimento diário e oração, é isso.
E a Delva está aqui, muito bom, pastor Kleber. Pastor, e aí, né? Nós acabamos de ver um trechinho ali, um resumo de como a gente costuma lidar com a culpa, né? Essa transferência ali, e como isso também implica nos nossos relacionamentos, né? E essas atitudes de transferência já é uma consequência, né, do próprio pecado também, né, pastor? Então, o reverendo Hernandes é uma referência para o meu ministério e a palavra dele é fantástica acerca disso. A gente vê que desde o Éden existe essa síndrome de transferência. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. E isso é um dos indicativos de uma condição de um coração não arrependido. Quando você percebe alguém transferindo culpa, é porque não entendeu a graça nem a gravidade do pecado. O pecado, ele é pessoal, a pessoa precisa se arrepender e assumir sua responsabilidade. E aí é interessante que o pecado, ele acompanha, como disse o reverendo Hernandes, vergonha, medo, transferência de culpa. E é interessante como nada disso resolve a questão. Porque o ponto-chave é, inclusive, a gente só entende, Tainá, o Evangelho, se a gente entender a santidade de Deus. O atributo mais mencionado na Bíblia é a santidade de Deus. Se você fizer uma pesquisa do que a Bíblia mais fala acerca de Deus, não é que Deus é bom, é amoroso, misericordioso, é que Deus é santo. E nós pecamos contra Ele por palavras, pensamentos, atitudes e omissões. Então o pecado, ele por si só já traz a indignação de Deus, porque Deus é totalmente santo e o pecado é totalmente contrário à natureza de Deus. E aí veja, como nós pecamos e não conseguimos cumprir a lei de Deus, Tiago 2,10 diz que aquele que transgride um só dos mandamentos é culpado por todos. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? Deus providenciou justiça para pecadores, e aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador substituto são perdoados. E aí, como é que a gente que é crente, que a Bíblia coloca numa condição de justo, não porque é melhor, mas justo na Bíblia significa aquele que está numa relação de aliança de graça com Deus, como é que a gente trata o pecado? A gente trata o pecado primeiramente confiando em Cristo, suplicando o seu perdão e rogando a sua graça. Agora, vamos aplicar isso aos relacionamentos. Quando a gente erra, como esposo, como pai, como pastor, como amigo, como irmão, a gente precisa confessar. A gente precisa dizer, olha, eu errei, eu pequei, me perdoe. Quando o pecado é público, tem que se confessar publicamente. Se é algo que eu cometo na minha individualidade, ninguém viu, eu confesso diante de Deus. Mas precisa ser confessado, porque Deus não faz vista grossa aos nossos pecados. E Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Efésios, diz, não entristeçais ao Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o pecado tem que se tratar. Nos relacionamentos, quando um casal, quando um cônjuge falha, erra, tem que confessar, tem que dizer, olha, minha esposa, eu pequei contra você, pequei contra Deus, me perdoe. E é dessa forma que a gente trata, não criando subterfúgios, escapismos, isso não resolve, só aumenta o problema. Eu conheço várias pessoas que tentam fugir da culpa, da tristeza do pecado e só ampliam a angústia. Eu vou exemplificar, tá? Sim. Imagina uma pessoa, Tainá, que resolve viver práticas sexuais contrárias ao padrão de Deus. E aí todas elas, todas as formas que você imaginar. E aí vai no psicólogo. Dependendo da abordagem, um psicólogo não cristão, dependendo de como ele veja a coisa, pode simplesmente dizer, olha, se livre dessa culpa. Você precisa se assumir, você precisa ser feliz. E é curioso que a pessoa sai da clínica e vai seguir sua vida praticando aquilo que ele ouviu numa abordagem que um psicólogo trouxe. Sabe o que é que vai acontecer? Mesmo ele sendo ímpio, vai aumentar a culpa, vai aumentar a tristeza, vai aumentar a angústia. E é por isso que eu quero insistir. O Evangelho, ele é central para resolver os nossos problemas e as crises emocionais e existenciais mais profundas. Porque, como eu já ouvi e eu repito,
O Evangelho tem as explicações que nós precisamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e como somos completamente satisfeitos. É em Cristo. O grande engano do Éden, e aqui retomando o que o reverendo Hernandes falou, foi Satanás sugerir que o caminho de Deus não era suficiente. Satanás muitas vezes nos engana, mostrando, tentando nos convencer de que o caminho do pecado é mais prazeroso, mas não é, tá? Eu quero só concluir essa parte lendo um texto. Posso, Tainá? Posso ler um versículo? Com certeza, por favor. Fica à vontade. Tiago 1,25. Certo. Tiago 1,25 é um texto que eu costumo dizer que aqui você tem uma pregação inteira só nesse versículo. Diz assim, aquele que considera atentamente na lei perfeita. Olha que versículo fantástico. Porque não adianta a gente só ficar dizendo, olha, o pecado se resolve confessando e abandonando. Mas olha só, diz aqui o texto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. É curioso que muitos ímpios e até autores procuram mostrar que você seguir a Cristo, você obedecer a palavra, você vai reprimir os seus impulsos. Você vai ser infeliz, consequentemente. Então, olha o que diz o texto. Quem escreve essa epístola é Tiago, irmão de Jesus, tá? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Parece uma contradição de termos, lei e liberdade. Mas sabe por que não é? Porque desde a criação, Deus deu limites ao ser humano. E a verdadeira liberdade consiste em estar em harmonia com Deus. Aquele que considera na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, note, a bem-aventurança acompanha a obediência à palavra. E aí, João Calvino, comentando mais uma vez, o final do Salmo 32, ele disse assim, aqui a suma não há outro antídoto para as nossas aflições, senão que nos humilhemos debaixo da mão divina e encontremos nossa salvação tão somente em sua misericórdia. E que aqueles que confiam em Deus serão abençoados em todos os aspectos, porque, por mais que Satanás os assalte de todos os lados, o Senhor lhes oporá e, quanto a eles, usará o escudo do seu poder protetor. Então, veja, a gente ainda vai pecar antes de Jesus voltar ou antes de Jesus nos levar para a glória. A gente ainda vai, algumas vezes, se entristecer por causa das nossas faltas. Mas a questão a gente precisa aprender a lidar com o pecado e com a tristeza decorrente do pecado. Então, como é que a gente lida? A gente precisa clamar a graça de Deus, o seu perdão, a sua graça sobre nós. Eu sei que muitas vezes cometemos falhas que julgamos duras demais, até temos problema com a nossa consciência, pensamos, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas em Cristo há perdão, em Cristo há restauração, em Cristo há alívio de angústias. Foi Ele quem disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Bebida não resolve, não. Droga não resolve, droga ilícita, mais pecado não resolve, não. Conselhos mundanos também não resolvem. Nós precisamos da graça para tratar o nosso pecado e a nossa culpa. Verdade, pastor. Eu tenho uma pergunta do Eliseu Santos. Ele perguntou o seguinte, um pecado de adultério precisa ser confessado só ao cônjuge ou à igreja também? Eita, uma boa pergunta. Como eu sou pastor presbiteriano, eu vou me reportar ao Código de Disciplina da nossa igreja, que eu acho modelo e muitas outras denominações podem até observar que é muito bem elaborado. O nosso Código de Disciplina, Tainá, tem atenuantes e agravantes e nos ensina como a gente deve fazer. Eu vou contar uma situação hipotética e vou tentar explicar essa pergunta, que eu já adianto, vai depender muito de cada situação. Então, veja só,
O nosso manual nos fala, com base na Bíblia, eu entendo, que há atenuantes e agravantes. Atenuantes, a pessoa pecou e ela mesma veio confessar, não foi descoberta. Ela que veio confessar, isso é um atenuante. Segundo, se foi uma vez a transgressão ou se a pessoa estava vivendo assim. Então, uma vez o pecado, poucas vezes o pecado, tem uma conotação. Está havendo essa prática há bastante tempo, tem um outro tratamento. E aí, vamos imaginar também que essa pessoa é um pastor, é um presbítero. Opa, é um agravante. Se é um oficial da igreja, se tem muito tempo de convertido, o tempo de conversão, quanto mais tempo, mais agravante. Quanto menos tempo, atenuante. Então, temos atenuantes e agravantes. Agora, imagine uma situação hipotética. Eu tenho um amigo pastor que me contou o seguinte caso. Uma moça traiu e o marido, Tainá, não era crente e era bastante violento. E ela disse ao pastor, se o meu marido souber, ele me mata. Olha que situação, a gente está falando em termos práticos, ele não era cristão. E aí, o que fazer? A orientação do pastor foi não tornar público aquele pecado, tá, para a igreja, exatamente porque quebraria um outro princípio, que era o da vida, a moça estaria correndo risco. O que é que nós fazemos na igreja presbiteriana? Nós entendemos que essa atribuição de disciplina não é do pastor, e sim do conselho da igreja. Então, o conselho se reúne, a depender do caso, vai avaliar todas essas questões. Eu acho que o nome do rapaz é Eliseu, né? Então, vai ser avaliado tudo isso e cada questão desce e o conselho vai dar um parecer. Não existe uma medida pronta, tá? Não existe uma regra pronta. Mas, veja, há casos que o pastor trata, o conselho trata, e a repercussão de tornar isso público para toda a igreja vai trazer muito mal, e aí há casos que o conselho se resguarda e traz uma medida disciplinar, mas fica bem restrita ao casal, tá? Então, via de regra, se fala ao casal, mas a parte ofendida, no caso, e com todo cuidado, não é uma questão tão simples, porque alguns cônjuges levam tempo para digerir, outros não querem continuar casados, e aí isso tem que ser feito com muito cuidado, muita sabedoria, na dependência de Deus. Isso porque nós, pastores, vamos sempre lutar pela preservação do matrimônio. Há vários que eu já ouvi, o próprio Hernandes, Augustus, John Piper, falando sobre essa questão, e eu estou recorrendo a eles, Tainá, porque são mais velhos que eu, mais experientes, e quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que o caminho ideal é o caminho do perdão e da restauração. Mas nem sempre um dos cônjuges, a parte ofendida, quer continuar. Então, assim sendo, a gente tem que tomar todos os cuidados para agir, trazendo o melhor para a família, mas é uma situação altamente delicada. A gente ora para isso não acontecer na igreja, mas acaba acontecendo, e quando acontece, a gente precisa enfrentar de acordo com esses princípios. O princípio do amor, da graça, do bem da família, mas considerando atenuantes e agravantes e o impacto de como a confissão o que é que a confissão vai gerar no casal, na família e na igreja e sociedade. Então, em suma, Eliseu, não tem como explicar diferente. A gente vai analisar cada caso e vai considerar todos esses princípios, mas não há uma regra. 3 meses de disciplina, vai dizer o cônjuge e vai expor para a igreja. Não há uma regra pronta. O nosso manual e a Bíblia nos dão princípios, e a gente procura seguir esses princípios. Desculpa não poder te dar uma resposta mais objetiva. Não, foi ótimo, acredito que já deu para esclarecer bem. E é o que o senhor falou, né? Sabedoria, né? Numa decisão como essa, né? Mesmo sendo extremamente difícil, né? Para todas as partes envolvidas. Pastor, olha, Cristo fez a obra perfeita em nossas vidas, né? O projeto, o plano de Deus para nós, assim, é perfeito e único. E por conta da justificação ali,
o pecado, nossas dores, nossas feridas, né? Isso tudo tem que ser deixado para trás. Cristo já pagou por nós o nosso pecado. Mas, né, sabemos que às vezes a gente tem aquele sentimento ali que fica nos assombrando, né? Aquele sentimento de culpa, às vezes por coisas lá do passado, aquelas coisas do velho homem, que às vezes quer vir à tona. E aí, como que nós cristãos, que somos nova criaturas, temos uma nova identidade em Cristo, né? Devemos nos comportar diante disso, né? Diante desse sentimento daqui para frente e viver de forma, né, harmônica ali e nessa caminhada que enquanto nós estivermos aqui na Terra, a gente vai viver, né, passando por todas as situações, não tem como, né, até a gente chegar na glória. Mas qual o conselho aí, qual a dica que o Senhor dá para nós, mediante a isso? Vou usar a Bíblia, certo, Tainá? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu diria que eu também sou pecador, falho, e às vezes eu me pego pensando assim, mas meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mesmo sendo crente. Ou às vezes, puxa, eu me converti aos 12 anos, mas eu me recordo de coisas que eu fiz com 10, com 11, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? E lá no fundo quer vir uma tristeza. Então eu tenho que lembrar de algumas questões. Primeiro, a gente é pecador, e o pecado trouxe não apenas um desajuste com relação à nossa vontade, por isso depravação total. A vontade natural do ser humano não convertido não é se voltar para Deus. Mas o pecado também atingiu nossas emoções. E volta e meia, a gente tem lembranças, e o diabo, ele aguça, ele torna mais forte essas lembranças e essa tristeza. Então, não existe outro remédio senão nos recordarmos ainda mais da graça de Deus. Eu diria, sabe, Tainá, que todos nós temos um pouco de legalismo e perfeccionismo que a gente precisa lutar, tá? Então, todas as vezes que eu quero me culpar demais por algo que eu sei que Deus já perdoou e tratou, isso é uma herança, talvez, de alguma espécie de legalismo ou de perfeccionismo que a gente precisa lutar e a gente precisa administrar. O tempo vai amadurecendo a gente. Então, quanto mais a gente vai crescendo na fé, lendo a palavra, usando os meios de graça, mais a gente vai se vendo livre da culpa e dessas angústias, tá? Mas nada como chegar diante do Senhor e dizer, Deus, essa tristeza está vindo novamente, limpa meu coração, limpa minha mente, e Deus certamente traz alívio. Tem uma canção que diz, na oração encontro calma, na oração encontro paz, falar com Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Então, a gente chega diante do Senhor, diz a Ele, e aí o Espírito de Deus vem, nos envolve, e a gente fica aliviado. Pode ter certeza disso. Lamentações 3, versículos 21 e 22, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, é trazer à memória aquilo que nos alegra. A misericórdia de Deus está presente. Muito bom. Você sabe que as citações que você fez, todas têm um cântico, né? Quase todas elas têm um cântico. E eu tô aqui, você estava citando e eu aqui querendo cantar junto, só não, né? Não vou arriscar isso, né? Não quero, né, que o público saia antes da nossa entrevista acabar. Mas muito bem colocado, pastor. Eu separei também um trechinho de uma pregação do reverendo Arival Dias Casimiro, que ele fala justamente isso, né? Que nós já fomos perdoados e que não há nada que possa ficar escondido ali diante de Deus, não, porque Ele já nos conhece. Vamos assistir esse trechinho, pastor? Quando nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Significa que quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o mais bonito, ele termina: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra atribuir iniquidade significa imputar, significa lançar na sua conta.
E a ideia aqui é que Deus perdoa os nossos pecados, lançando o nosso débito na conta de Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Sarados. Irmãos, não existe maior felicidade do que nós sermos o quê? Perdoados por Deus. Perdoados por Deus. E não há pecado na sua vida, não há pecado na minha vida, que Deus não possa o quê? Perdoar. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Então, se você está aqui hoje com seu coração carregado, se você hoje está sofrendo por causa de pecados encobertos, escondidos, confessa. E é aí que Davi vai colocar, a partir do versículo 3, a sua experiência. No versículo 1 e 2, ele dá toda a teologia do pecado e do perdão. Mas depois ele vai contar a sua experiência para mim e para você. Ele vai dar o seu testemunho dos versos 3 a 6. Ele havia cometido o pecado do adultério com Betseba, o homicídio de Urias. E ele tentou esconder isso. Ele viveu com isso escondido. Mas um dia, o profeta Natan é enviado lá. E ele é confrontado por Deus no seu pecado. E aí ele vai dizer para mim e para você, no versículo 3. O que ele diz aí? Vamos ler juntos? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Preste atenção, que ele descreve a sua condição. Ele diz, enquanto calei os meus pecados. Ele tentou o quê? Ocultar. Você acha que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Ele tentou ocultar. Veja quais foram as consequências dessa tentativa de ocultar o seu pecado. Primeiro, consequências físicas. Envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, o quê? Todo dia. Ele tentava esconder, mas aquilo levava sobre ele o peso do seu físico, do seu corpo. Segunda coisa, consequências o quê? Espirituais. Físicas e espirituais, porque ele diz assim, porque a tua mão pesava o quê? Dia e noite sobre mim. Irmãos, Deus não quer que eu e você escondamos pecados dele. E ele nos incomoda espiritualmente. Ele gera tristeza, ele gera angústia, ele gera sofrimento, se nós queremos esconder pecado de Deus. E é justamente disso que nós estamos falando, inclusive, né, pastor Carlos? Foi essa palavra que o senhor iniciou o nosso programa de hoje, né, com a mesma citação do reverendo Arival. Mas eu acho que fica até para reforçar mesmo a mensagem. Pastor, eu gostaria só, o tema não é nem a questão da traição, né, do divórcio, inclusive nós já tivemos alguns programas que falaram sobre isso, mas como surgiu essa pergunta, né, que eu acho que está envolvendo a questão da culpa, né, de um dos lados que praticam, mas o Marcos Antônio, eu acredito que ele não entendeu muito bem a colocação que o senhor tenha feito, que o senhor não fez nenhuma colocação específica, né, mas o senhor fez ela muito aberta, como que a igreja presbiteriana resolve essa questão, né, da traição. Mas só para a gente reforçar, Marcos Antônio, a igreja ela não está ocultando nada e nem está apoiando a pessoa que cometeu o adultério e não está querendo esconder. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Mas o pastor ele deu um exemplo de uma situação extremamente crítica, onde ocorria uma questão de vida ou morte, né? Pelo que a pessoa levantou. Então, numa situação onde a igreja manifestar não vai ajudar e sim piorar, também não é o papel da igreja fazer algo desse tipo, né, pastor? Só para a gente corrigir, porque
Ele escreveu várias mensagens aqui, desesperado, que a igreja, né? Eu acho que ele até, não sei, ele até falou que já tratou casos assim, a igreja tem que participar da disciplina e tudo, mas é que são várias situações, né, pastor? Então, eu não sei a denominação dele. Nós, presbiterianos, reformados, entendemos que a igreja deve ser governada por um corpo de pessoas experimentadas, que nós chamamos de presbíteros. Na verdade, o sistema presbiteriano, ele não é só confirmado no Novo Testamento. Desde Êxodo 3, 14, 15, a gente vê Deus mandando Moisés ir lá no Egito e falar com os anciãos, e a palavra grega foi escrita no hebraico, mas traduzida para o grego era presbiteroi. Então, nós entendemos que há pecados que precisam ser tratados, e o adultério é um deles, e há casos que a gente leva ao conselho e trata com medidas disciplinares, sendo que a gente vai considerar atenuantes e agravantes e para a disciplina, estou dizendo, a pessoa vai ser disciplinada com certeza. A disciplina tem vários níveis, desde uma repreensão até afastamento das atividades e, inclusive, o mais alto grau é a exclusão do rol. Mas a maneira da gente tratar, a gente leva em conta atenuantes e agravantes em cada contexto. O objetivo da disciplina não é destruir ninguém, é restaurar. E a gente vai tratar, eu disse só que não tinha uma regra pronta, uma medida pronta. Então, eu falei de princípios. A gente vai analisar cada caso, como foi feito, a circunstância da família, objetivando a continuidade, a preservação do casamento e o bem-estar da igreja e da sociedade. Foi isso que eu falei. Tá? Nada de encobrir, pecado não se encobre, se trata. E eu fiquei feliz, viu, Tainá, falando da mensagem do reverendo Arivaldo, parece que a gente combinou, né? Eu nem imaginei o Salmo 32, assim, nunca tinha ouvido, eu escuto mensagens dele, mas eu não tinha ouvido. Em síntese, a gente falou que o pecado precisa ser confessado, o pecado pode ser perdoado, o pecado traz lições, e quando ele falou, ele deu muita ênfase no versículo 5, eu achei bastante pedagógico, e até olhei o comentário de Calvino, ele diz assim, ó, as palavras de Davi claramente revelam que ele veio sincera e cordialmente à presença de Deus, pois sabia que nada lhe poderia ocultar. Não há dúvida, pois, de que Davi, ao comparecer diante de Deus, derramou seu coração. Os hipócritas, bem o sabemos, costumam abrandar seus maus feitos, disfarçando-os ou falseando-os. Em suma, nunca fazem uma confissão honesta dos mesmos com lábios sinceros e francos. Então, a gente precisa tratar o pecado, confessar o pecado e saber que há perdão e graça. Agora, fora de Cristo, Tainá, não há. Não tem como a gente lidar com culpa sem Cristo, sem a força dele. Pois como o pastor Arival mesmo falou e tão bem, Cristo é a nossa justiça. Ele carrega a nossa culpa, ele levou sobre si os nossos pecados. Amém. É isso. Muito bom. Pastor, nós temos um quadro que é o momento do desenho do dia. Vou pôr um desenho na tela e aí a gente vê o que a gente consegue fazer, puxar ali também do que nós conversamos com essa imagem ali, né? Ver o que pra gente poder compartilhar no Instagram, ó. Santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhantes a Adão e mais parecidos com Cristo. E ele tá caminhando ali, ó, firme e forte para a cruz, hein? Fantástico, fantástico. A imagem tem ali uma fruta, né, mordida, mas aí a pessoa está caminhando para a cruz. Eu diria que o Espírito Santo vai atuando em nós e vai nos aperfeiçoando através dos meios de graça, e a gente cada vez mais vai desejando as coisas do reino e menos o pecado. No processo de santificação, o processo esse, Tainá, que diferente da regeneração, diferente do novo nascimento, que é um ato de Deus, é Deus quem gera fé. Efésios 2 diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em Romanos 6, Paulo vai nos dizer que nós morremos para o pecado no sentido legal, não no sentido da força do pecado. Diz o texto, por exemplo, que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado pelos mortos para a glória de Deus Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Eu penso que esse desenho mostra exatamente isso. A santificação processual, da qual eu e você, Tainá, cooperamos através
do uso disciplinado dos meios de graça, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos. Quando pecamos, confessamos, clamamos a força do Senhor, e aí vamos sendo transformados de glória em glória, aperfeiçoados, rumo à vontade de Deus, aquele projeto que Deus nos chamou para viver. Eu ainda associo esse texto a Romanos 8, 28 e 29. Muita gente diz assim, simplesmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como se fosse uma espécie de triunfalismo. Mas o bem que Paulo fala é explicado no verso 29, quando diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o grande desejo de Deus, Tainá, mesmo que a gente perca o emprego, fique doente, passe por diversas adversidades, o grande projeto que Deus tem para nós é formar Cristo. E esse processo de santificação é um processo do qual eu e você cooperamos e precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos lutar contra o pecado. Então é mais ou menos isso. Quanto mais a gente santifica, menos o velho Adão se manifesta e mais Cristo resplandece em nós. Desenho maravilhoso. Amém. Obrigada, pastor, pela participação hoje aqui no Sempre Juntos. Olha, eu gostei, hein? Olha, eu gostaria de ter mais participações assim. Fica com Deus. Conta comigo, Tainá. Ai, que bom. Ó, fica com Deus. Um abraço para todo mundo. E o Marcos Antônio, ele disse que compreendeu muito bem a explicação e que ele está sempre acompanhando aqui as nossas programações. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Calma, calma, você pode continuar aqui comigo. É isso mesmo, gente. Eu quero dar um recadinho para você. Eu quero falar sobre a nossa campanha de cestas básicas, mas eu não vou dar esse recado sozinha, não. Vou contar com a ajuda deles, do nosso reverendo Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com o coração transbordante de alegria, porque está chegando mais uma carga com 860 cestas básicas para serem distribuídas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros entende que é um tempo de generosidade, de assistência às pessoas que carecem de socorro e de ajuda. É muito importante entender que a igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus às pessoas aflitas da nossa nação. Então, nossa gratidão a Deus por esta experiência maravilhosa. Eu quero dizer para você que a campanha continua, né? Nós estamos chegando a 60 mil cestas, nós vamos aumentar aí para 65, 70 mil e você pode colaborar. Nós continuamos ainda com aquele valor de R$ 40,90. Entra nas contas da igreja, da Junta de Missões, da Junta Missionária de Pinheiros, faça o depósito e nós vamos continuar distribuindo. E você que é aqui de São Paulo, você que é irmão nosso, se a sua igreja, se os seus irmãos estiverem precisando na sua igreja, pode vir para cá. Nós vamos ajudá-los. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço, gente. Muito bom esse recado. Você pode colaborar com essa campanha também, você pode ajudar contribuindo também com todos esses dados que apareceram na sua telinha. Essa campanha tem ajudado muitas famílias, gente, tem feito muita diferença. Então participe. Lembrando que você também pode ser um parceiro IPPTV, exatamente. Olha aqui, ó. Você pode colaborar para a campanha da IPPTV. Gente, colaborar para esse canal, para que eu acho que você gosta, eu vejo que vocês estão sempre participando, e se você quiser ajudar de alguma forma, você pode ajudar também com a gente no valor de R$ 30,10. Você pode colaborar para manter a gente aqui, trabalhando, preparando todo esse conteúdo tão especial para todos vocês. Seja um parceiro da IPPTV. Olha só que legal, hein? Pensou? Você fala, olha, eu sou um parceiro da IPPTV, eu ajudo também em todos os trabalhos lá, eu colaboro. Se você puder colaborar, colabore aqui com a gente também. E nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, que você tenha entendido o tema, da culpa, como lidar com a culpa, como que Deus trabalha em nossas vidas.
E lembrando que hoje, às 20 horas, tem Conexão com Deus, com o reverendo Arival Dias Casimiro. As vagas já estão completas, mas você pode participar online. O tema, as marcas de um servo de Deus, com base em Mateus 20, versículo 28. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Obrigada pela participação hoje. Tchau!